E varia, tem horários em que tem outras espécies. É? Pois aqui ainda tem uma sombrinha, né? Eles ficam em cima da árvore ali, muito tranquilos. Acho que quando eles chegam, eles pensam que chegam no paraíso. Um dia teve alguém que disse que queria ver pássaros, para eu indicar lugares de observação de pássaros no parque. Eu disse, não precisa de muito, é só sentar na sala da Niede e pronto. Niede, você me fez lembrar uma frase do Freud. Você gosta do Freud, não? Sim. Em 1930, né, Isaac, ele escreveu O Mal-Estar na Civilização. E lá ele tem uma frase que dá a entender, né? Ele fala que quanto mais a ciência avançar e a tecnologia evoluir, mais infeliz o homem será. O que você pensa? Não, eu acho que sim, porque eu vejo a situação hoje, para mim, é uma coisa terrível, né? É uma coisa muito difícil de viver. Você veja, eu morei em São Paulo, eu saía, trabalhava até às 6 da tarde, depois saía, ia para o restaurante, ia para o teatro, voltava para casa meia-noite, andando pela rua sozinha. Hoje você vai lá, não pode, é muito perigoso. O Rio de Janeiro, então, nem digo. Eu ia ao Rio, praticamente todo mês, passava lá um fim de semana, tudo para... Quer dizer, o homem hoje virou um animal extremamente feroz. E é uma coisa muito, muito perigosa, entende? Inclusive aqui. Aqui, todo o entorno da minha casa, eu tinha aquele murinho baixo, lá eu mandei fazer fora um muro de 3 metros de altura, por causa dos roubos, assassinatos. Uma coisa assim que, aqui nesta cidade, outro dia tinha um fulano aí que queria namorar uma moça, e ela disse que não queria, aí ele foi na casa dela, tocou a campainha, quando ela abriu, ele deu um tiro no rosto dela e matou. Quer dizer, você está vendo isso, estupro de meninas aqui, coisa que nunca existiu antigamente. Então o homem está evoluindo, se podemos chamar isso de evolução, neste sentido, entende? Para tudo quanto é lado. Eu tive numa cidade lá em Israel, portuária. Você conhece Israel, não? Não me lembro. Sim, acho que sim, tive uma vez, sim. Tem uma cidade portuária chamada Aco, que é do tempo... Quando a gente chega na cidade, é uma cidade árabe, típica. E quando lá fizemos escavações que passam pelos otomanos, eu sou capaz de errar, romanos, gregos, vão lá a fundo e acham até coisas lá de trás. O modelo de mente do Freud, nesse livro que a Patrícia falou, é que é diferente da arqueologia, porque na arqueologia você só tem a aldeia árabe, só vestígios lá de trás. Ele acha, dentro dos conceitos dele, que no modelo de mente dele, de repente, o homem pré-histórico volta na cabeça do homem. Entende? Que é não o homem com as características culturais, mas algo de primitivo volta. E ele é capaz de conviver com essas duas atitudes, com a cultura atual e com aquele aspecto primitivo. Sim, mas nisso que a Aniela está dizendo, eu acho que não é um problema de primitivismo. Mas não primitivo do jeito que o homem atual pensa. Não era assim os homens primitivos. Porque não existia essa coisa, essa violência, essa coisa de matar, não existia. Você tinha, por exemplo, os índios. Quando às vezes havia luta entre tribos, começava 2, 3 mortos, pronto, paravam. Não existe essa coisa da tortura, de matar, não. Como se fizeram nas guerras que houve, por exemplo, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, uma coisa terrível. E na Inquisição. Na Inquisição. A Inquisição, quer dizer, isso. Agora nós estamos com os islamistas e já teve os cristãos. Quer dizer, a religião serve para quê? A religião é uma maneira de um grupo pegar o poder, pegar o dinheiro e comandar todos. Então a civilização levaria a essa violência agressiva? É por isso que você não acredita mais na civilização. Não. Quer dizer, chamar civilização isso...
O Freud falava que civilização não é sinônimo de evolução. Não é. Mas o que o homem primitivo, como ela está falando, não tem essa violência Não, eu já que o homem fiquei... moderno tem, isso para mim é uma novidade. Já fiquei muito tempo numa tribo indígena, já vi como eles vivem, não tem nada disso. Nada. Mas sem ir mais longe, quer dizer, ficando um pouco mais, numa história mais recente, por que que os maias e os incas, os astecas construíram tudo o que construíram? Pirâmides e todo o resto. Porque precisavam venerar alguém. E quem é que construiu? Os escravos, quer dizer. Deus que eles tinham que venerar. Aí tinha escravo para poder fazer a construção. Aí acabou. Os Não, mas daqui aí não todas tinha essas isso. grandes civilizações, por quê? Baseadas na escravidão. Todas elas. E por causa das religiões. Sim, por alguma coisa, É. mas sempre isso. Isso aqui não existia. Então não tinha escravo, não tinha chefe, não tinha... E viviam felicíssimos. E isso se vê nas pinturas. Você veja que a Torre de Babel, né, como mito, a hora que o homem quer entender demais, a religião vem e diz, Deus fala, né, vamos acabar com vamos fazer múltiplas línguas. Então é um Deus cruel. Não, é um Deus inventado pelo homem. E para que eles inventaram? Para poder Pra mandar dominar. nos outros. Para dominar. Para ganhar dinheiro e para dominar. Dinheiro é uma coisa horrível. Uma coisa horrível. Quer dizer, você vê... Esse é outro aspecto. Enquanto o homem não sabia acumular, o dia que pode acumular e entendeu que acumulando a vida mudava, acabou. Enquanto caçava e se não comia, dava para outro porque aquele ia estragar, tudo foi em paz. Quando começou a acumular, aí acabou. Não, depois acontece que eles sabiam muito bem. Por exemplo, eu me lembro, conversando com os índios, eles diziam que duas só pode fazer dois. Que se fizer mais filhos, vai chegar o dia que vai ter tanta gente que vai fazer um buraco na terra e sumir tudo lá. Por quê? Porque eles sabem que a natureza não pode suportar tanta gente assim. Eles tinham essa noção cultural. Tem, só fazem 2 filhos. E por quê? Porque eles sabem muito bem que a natureza não pode alimentar tanta gente. Mas a Bíblia diz o contrário, né? Sim, mas a Bíblia foi Crescei e feita por quem? multiplicai-vos. E por quê? E a Foi Bíblia feita dá, por- voltamos à religião. Aí você fala uma coisa interessante, né? Que à medida que o homem começa a dominar a natureza, ele se destrói. Não, ele não domina, ele pensa que ele domina. E ele se destrói. Ele destrói a natureza e depois vai... Quando eu cheguei aqui, esta região não era seca como é hoje. Aqui, até 9.000 anos atrás, nós tínhamos no alto do Planalto a floresta amazônica e aqui na planície nós tínhamos a Mata Atlântica. E ainda quando eu cheguei aqui, ainda tinha rios, tinha as lagoas, nos vales ainda tinha restos desses meio ambientes. E daí o homem, então, toca fogo para plantar, para isso, para aquilo e acaba com tudo. Entope as lagoas para construir casas, começa a jogar entulho. Tem uma que estão destruindo lá. Aquela, quando vai para a minha casa de estrada de terra, que à esquerda é uma lagoa. Estão jogando de tudo dentro. Porque aí Destrói depois as lagoas constroem para construir uma casa. como se não tivesse terra. Aqui eles construíram um hospital dentro de uma lagoa. Se vê que para roubar o dinheiro da compra do terreno, entupiram uma lagoa e construíram um hospital lá. Só que o hospital não pode funcionar, porque assim que chove ele fica cheio d'água lá dentro. Gente, eu vou falar por mim próprio. Eu não sei como é que eu sobrevivi. Você entende? Dentro da minha cercado afetivo que eu vivia. Não estou pondo culpa em pai, não estou pondo culpa em ninguém. Mas o que sempre me preocupou nas culturas, como é que o diferente sobrevive? Se transformam naqueles que são dados como exemplo de tudo que é ruim, né? É o bode expiatório. Mas mesmo nessas culturas primitivas, os índios que você visitou, como é que você assistiu o Apocalipto? Não.
É um filme interessante. Não, os índios não tinham essas coisas. Não, mas Mas a como? homossexualidade é evidente, eu me lembro de uma história. Sim. E aí pronto, e vive no meio da tribo. Não tem problema. Não, eu vi Aqui era assim até poucos anos nos atrás. Craó, eu vi. Inclusive, de certa maneira, continua sendo. Estou falando do caso específico do homossexual. Eu me lembro, uma vez estava sentada com uma meia dúzia de pessoas daqui, tomando uma cerveja, e falaram, ai, você viu, chegou fulano, está cada vez mais bicho. Desse jeito. Daí a pouco, para um carro, fulano, beijos, abraços, fulano sentou à mesa e continuou tomando cerveja. Quer dizer, aquele comentário foi, como dizer, está cada vez mais loiro, está cada vez mais... Porque chegou e pronto, e era um amigo a mais. E isso era muito evidente. Olha aquele lá coloridinho. Você viu, pá? Tem uns vermelhinhos. Olha, o bico vermelho. Desculpe. Não, já terminei. Que lindinho. Desculpe, agora é o intervalo comercial. Não, era isso, quer dizer, quanto mais longe eu penso, quanto mais longe se está dessa tecnologia, da Globo, das novelas, tudo isso que não existia há uns anos atrás, as pessoas eram mais, sei lá, mais livres, mais limpas, mais não sei mais. Eu sou descendente de poloneses, judeus poloneses. E eu, pensando agora retrospectivamente, minha mãe era assim. Minha mãe estava falando mal de uma pessoa, batia a campainha, era a pessoa, ela, oh! E eu tenho a impressão que ela fazia isso para sobreviver. Não é a sociedade que é assim. Eu achava... Não, Mas o que mas é isso isso? aqui Uma não- falsidade? Não, mas nesse caso aqui não era. Não? Eles não estavam falando mal, eles estavam fazendo um comentário sem julgamento. Está cada vez mais bicha, como eu estou dizendo, podendo dizer, está cada Entendi. vez mais gordo. Mas feio. É mais feio. Mas de uma forma natural, Mas espontânea. sim, que não tinha nada a ver se o cara era ou não era, bicha, não era esse o problema. Isso que eu estou tentando dizer. Não tinha uma Não era- moral por detrás. Não. Nós estamos quase caindo num ponto, né, se a maldade existe ou se a maldade é criada pela civilização. Sei Não, lá, eu porque os acho que animais é- não têm maldade. Eu não acho que a conheço. questão é que como a população vai aumentando cada vez mais, então existe a concorrência, é por aí que começa então a haver cada vez mais a Maldade. violência para eliminar algumas pessoas. E Porque que tem gente demais. tem gente demais. É óbvio. E é de alguém está te protegendo lá nas alturas para não acontecer essa dispensa? Eu mesmo me protejo. Ninguém. Meu Deus, eu gostaria de ser Eu me rico. protejo, eu tenho 38 e já avisei. Se entra, não sai vivo. Mas não é possível. Não, aqui depois agora acabou já. No começo houve muita resistência, mas agora Não, agora não tem. Não tem mais, Com o porque eles trabalho sabem que- daqui não tem a resistência. é a única maneira deles sobreviverem é o Parque Nacional, o turismo, não tem outra coisa. Depois eram alguns políticos que queriam continuar com aquele sistema político daqui, né? Coronelismo. E agora Ainda tem um pouco. É nesse sentido de comprar voto e tudo isso. É Coisa a coisa horrível. mais comum de estar com paletó e depende do bolso, tem nota de 10, de 50, de 5, de 2. E segundo a pessoa, puxa de um bolso ou de outro. Isso eu vi. Eu quero comentar mais uma coisa minha. Eu sou descendente de judeus. Eu vou contar a história de um paciente meu e a partir daí eu ouço eles bastante, sinto bastante, eu gosto muito das histórias. Existe uma pedra lá em Campo de Jordão chamada Pedra do Balão, Pedra do Baú. E essa Pedra do Baú, você quase precisa ser um alpinista para subir. E esse meu paciente, Caio, ele estava em contato com os estímulos, ele se fechava cada vez mais. Ele tinha medo de altura, medo de tudo. E de repente ele surge uma coisa automaticamente dentro dele, e ele supera todos os medos e consegue chegar até o topo Oxi. da Pedra do Baú. Mas
ele fica satisfeito que ele superou, mas ele não subiu vivo. Ele subiu meio vivo, entende? Ele subiu automático. Então, parece que tem algumas coisas na cultura que fazem você subir a pedra do baú meio automático. Então, é isso que me ajude a entender isso. Isso eu não sei. Para meditar. Posso usar aqui? Eu também queria falar, não sei se vai complementar ou se vai atrapalhar o que você está introduzindo. Mas assim, às vezes a gente, eu e o Isaac, nas nossas pesquisas também, a gente nota que a representação, ela, ou expressão, não sei o que seria mais adequado, ela vem da emoção e não passaria totalmente pela razão. Essas mais, principalmente as mais individualizadas. Agora isso depende muito. Eu, por exemplo, eu sempre separei de uma maneira completa a vida particular da vida profissional. Se afasta. Completamente, são duas coisas diferentes. Eu, na vida particular, sou uma coisa, na vida profissional, sou outra. Verdade. Completamente, não é, Rosa? Completamente, eu nunca misturei as duas coisas. Aqui nessa conversa com a Ao gente, extremo de ter vertigem, minha Guidon, minha amiga, tem vertigem. A arqueóloga nunca teve. ela sobe, Mas não é verdade? ela sobe o Morro do Baú. Se ela está a serviço, como ela disse, Meu amor. Olha que lindo, pá. Não soube o Morro do Baú, mas subo ali na Pedra Furada, umas coisas ali, não. Tem umas ali bem pior que a Pedra do Ela Baú. sobe na pedra furada. E pior, É pior ainda. e o furo. Não, nem me fundo. Tem Essa outros foi lugares ótima. muito mais altos que eu subia, mas agora não posso mais, eu subia. Mas a minha vida pessoal, eu tenho a impressão que eu subi uma série de pedras furadas, mas parece que eu queria subir a pedra do baú com emoção. certo. E aí estava tentando, experimentando em outras pedras. Interessante quando você fala pedra do baú, parece que você vai abrir o baú e achar um tesouro lá, né? Agora a pedra furada. Essa aí parece que não vai dar em nada. Parece que não vai dar. E deu. E deu. E deu. Mas então, é o que eu sempre quis. Eu nunca consegui separar a minha vida profissional da vida como cientista. E parece que, claro, você é uma cientista importantíssima, eu sou modesto. E o que eu consegui foram pedras do baú. Não foi pedra do... E eu, até o fim da vida, acho que eu vou correr atrás da... Eu tenho uma paciente que fez marinês. Ela fez uma escultura em que de um lado é o winner e do outro lado é o loser. Então, que estão numa balança, como ela não tinha mais dinheiro para pagar, eu continuei conversando com ela mesmo sem... E ela me trazia coisa, então ela trouxe uma balança que era do avô dela, e ela colocou num prato da balança o loser e no outro prato o winner. E o winner é todo cheio de moedas, cheio de Tecnologia. Tem uma base sólida Exato. de madeira. Tem umas moedas de ouro ao redor, isso que você falou do... E o loser, esse vive voando, só sonha. E ela montou em cima daqueles brinquedos do neto dela, que tem aquelas musiquinhas que tem realejo. Sim. Tem muita natureza, música. Natureza, verde. Mas por que ela chamou de loser esse aí? Eu diria que é mais... Esse é o winner. Não, é loser do ponto de vista da civilização. Tá. É o contrário. Sim, tudo Ela bem, fez como agora. crítica. Certo. Porque atualmente o winner é o que a linha de Guidon falou, né? É um winner, poder. bobo. Sim, Mas em todo caso, Mas é um winner tão imediato, isso que é triste. Porque não pode continuar assim, não vai durar. mas sim que Vai continuar, não se milhares de esqueça. anos, não niente.
História, Esqueça do o mundo acaba se É, continuar porque assim. já acaba tarde, já devia Não, ter mas por acabado. isso te digo, não vai continuar. Ou muda radicalmente ou se acaba. Não tem condições de mudar. Quando eu vejo uma criança pequena, parece que o bichinho, como é que chama o cachorrinho? Bolinha? Bolinha. Ou eu vejo bolinha, parece que o mundo não vai acabar. Você entende? Sabe, aparece uma outra. Ó, Foram todos para lá, uma Daqui a revoada. pouco está na hora deles irem embora. e a gente também, a hora que a gente vem incomodando, me fala que eu vou embora. Você que manda, Neide. A hora Não, que a gente imagina, vocês vão a hora que terminar e pronto. Não. Tem uma frase do Lévi-Strauss que ele fala que através da individualidade, muitas vezes a gente imagina que é individual, não é uma coisa coletiva, mas que através da individualidade nós poderíamos chegar a questões muito básicas que aparentemente não são comuns a todos, mas seria coletivo, né? Através dessa individualidade. Eu não sei se... E a minha impressão, Patrícia, é que por trás dessa individualidade, mas de uma forma mais profunda, estaria algo mais profundo que a civilização. Não, eu acho que você tem, quer dizer, do ponto de vista da natureza, nós somos todos iguais. Nossos genes são muito parecidos e tudo isso. Até fisicamente. E agora, o que acontece eu acho que é uma questão da educação, da cultura que as pessoas recebem, entende? Que você então cria coisas diferentes, pessoas diferentes. Porque alguém que nunca pôde estudar não pode chegar ao mesmo nível de pensamento de uma pessoa que pôde estudar e estudar em escolas de qualidade, entende? Hoje isso não existe mais. Hoje eu vejo, por exemplo, que mesmo professores universitários que já fizeram até o doutorado não têm mais um conhecimento da evolução da sociedade humana. Não tem mais nenhum conhecimento. Por quê? Porque não se ensina mais. Agora aqui no Brasil, por exemplo, não tem mais o curso no qual você aprendia toda a história da humanidade. Agora é só a história do Brasil que ensina e pronto, tá bom. Neide, você é normal, eu não sou. Porque... Você tem certeza? Ah, quase. E por que você pode dizer isso? Eu posso dizer eu o contrário, não é? Porque eu ia na escola, não aprendia nada. Como não aprendia nada? Eu fiz teses, fiz trabalho, foi publicado, Eu citado. tudo que eu fiz é porque eu aprendi. Com Mas bons professores. Você sabe quando eu aprendi, quando eu me aposentei da Unicamp, fui para uma universidade vagabunda, que tiraram assistente social, tiraram, sabe, só Mas sobrou o que eu. que você aprendeu lá? Tudo que eu sei na minha vida profissional, eu aprendi. Primeiro eu fiz a Universidade de São Paulo, depois eu fiz a Sorbonne, e tudo eu aprendi lá. Porque você é normal. Não sei. Eu não sei, porque eu nunca consegui, eu acredito que eu tenha produzido coisas, porque originais talvez até, mas o contato com o louco, eu só consegui no meio mais Sendo louco também. ou exercendo minha loucura. Tem que ser. Porque senão eles não vão te entender. Aí eu me comunicava com ele, não sei se agora eu te respondi. Agora, você tem uma ciência assim, tradicional, né? Eu cheguei a professor titular da Unicamp, então, sinal que alguma ciência eu Não tinha. sei, natural. Mas não, A Unicamp também é uma grande universidade. Eu simplesmente sempre fui uma profissional absolutamente dentro das regras. Pronto, acabou. mas eu fugia delas e sempre, sabe, eu acabei. Não, na profissão não. Agora na vida particular todo mundo diz que eu sou meio doida, mas... Ai, que bom! Então, de um lado eu faço... Você não quer mostrar de jeito nenhum uma parte doida? Não. Eu sempre digo que a vida particular não interessa a ninguém, só a mim. Verdade. Não gosto de falar isso. E você? Engraçado que eu só consigo entender, mesmo profissionalmente, o outro,
quando eu levo em conta essa minha individualidade. Não estou dizendo que eu estou... Não, mas eu... Você separa bem. Depois o meu ponto de interesse já está morto há milhares de anos, então não adianta eu querer fazer nada. Você ainda tem com quem falar, eu não. Você acha? Os homens pré-históricos já se foram. A origem, teu interesse principal, tua grande paixão foram os homens pré-históricos. Eu nem sei o que é, se eu tenho paixão, eu não sei. Tem, senão você não teria construído isso aqui. Não, o E não argumento foi- que ela dá sempre é que não sabe por que nasceu nem por que está aqui. Então vamos fazer alguma coisa divertida, não é? Aí tá certo. Enquanto dura, vamos nos divertir, porque tá, não é isso? Mas quando, mesmo profissionalmente, quando você faz alguma coisa que você gosta, você se diverte. Claro. Sim, natural, eu fiz tudo isso porque eu tinha Você se prazer em divertia. fazer. Tinha prazer em fazer tudo, mas às vezes foi difícil, foi desagradável, mas eu consegui. Você se arrependeu de algo? Eu acho que eu me arrependi de ter deixado Paris e vindo para cá. Porque Mas olha como estaria em Paris hoje. Uma Paris desconhecida, cheia de Atentados? de atentados e de culturas invadindo diferentes. então não tem Então, mais é muito. Sim, mas quando eu saí de Paris era um lugar muito agradável. Você saiu que ano já? Em 92 que vim para cá, foi quando o governo brasileiro pediu à França para me emprestar para elaborar o projeto para a proteção do parque, que tinha sido declarado patrimônio da humanidade. Esse parque? Já era. Sim, ele foi declarado em 91 patrimônio da humanidade. Não, você não teve participação. E todas. Sim, eu e a Ana Maria que fizemos todo o pedido do governo brasileiro foi feito por nós. É para você vir cuidar da criança. Só que Aí o governo brasileiro pediu porque não tinha. o governo francês então me cedeu, tanto que eu sou aposentada pelo governo francês, eu fui paga pela França sempre. E o que eu fiz, então, fizemos o projeto, só que até hoje o Brasil não cumpriu nada. É que nem a história do Stefan Zweig, né? Que ele veio para cá prometer um mundo do futuro, né? Não adianta E ele não... Você conhece, né, o Stefan Zweig? Não, por isso. É um escritor que tinha um grande prestígio. Conhece ele? Sim, sim. E ele era judeu, nos anos 38, 89. O governo brasileiro o convidou para morar no Brasil. E ele escreveu aquela frase, Brasil, país do futuro. É dele, coitado. Coitado Ele mesmo. continua Até hoje sendo. Ele se É matou. sempre do futuro. Ele se matou. Só que ele não disse quando é que ia chegar o futuro. Ele se matou. Não, acho que não dá para tanto, mas entendo que dá. Que revolta. A hora que você quiser se livrar da gente, Não, acho que vamos. Isaac, tem mais alguma pergunta da nossa pesquisa? algumas coisas eu perguntei. Por exemplo, eu tenho um paciente agora, que eu nem cobro, porque o artista é um artista importante, realmente, que ele se manifesta através... Então nós conversamos, ele para assim, tipo, é um pintor importante. E ele traz naquela pintura tudo aquilo de uma forma mais rica do que a gente tinha conversado. Ele sintetiza numa imagem uma conversa de 45, Ele amplia. de 50 minutos. No meio ele vai fazendo, e segundo ele nem tem noção que ele está fazendo isso. Eu não sei se não se pode, talvez nunca ouvi dizer e talvez estou inventando, fazer um certo paralelismo com a escrita. Todos aprendemos o alfabeto, juntar letras, mas alguns em 3 linhas dizem o que outro não consegue dizer em 20. Uma vida toda. Então, talvez nessa manifestação plástica tenha seres que conseguem. Eu não consigo Vou desenhar lá. nada, eu sou péssima por Mas desenhar. com a tua cabeça você desenha. Não, não consigo. Você sonha com as pinturas? Não, Não.
dificilmente. Você já tentou de desenhar? Não consigo, não. Eu tentei já copiar pinturas e tudo, mas não sou boa, não. Então, nem... Sim, antigamente era todo de calque. Quando eu Não, mas era copiado. era copiar, botavam um plástico em cima. Eu vi um documentário sobre e você. copiavam todinho. E agora? Mas E eu agora não é sei. todo digital, todo... Agora, depois passou a fotografia e agora é escaneada a laser. A tecnologia avançando. Você gosta disso? Hã? Você gosta dessas técnicas? Sim, porque eu vejo que o resultado. o resultado é melhor e tudo, não? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que já me ajudou bastante, algumas coisas para pensar. Vocês ainda não foram ao parque. Acabaram de chegar? Não foram? Acabaram. Nem entraram na maravilhosa São Raimundo, não? Mas Obrigado para você, pelo a gente poder ver o parque. Era um sonho. Muito obrigada. quem vai levá-los, Rosa? Aí, A Eliette. Conhece? Sim. Gosta? Sim, é uma menina, uma boa guia, parece que funciona bem, não? sim. Já trabalhou na conservação das pinturas, já foi Ela já funcionária trabalhou da de novo. FUNA. E agora se formou em Tem uma hora de Ciência da gravação. natureza. Uma hora de gravação. Né? A impressão, vocês conhecem a história do campo de concentração? Que o judeu, ele foi lá para aquele... Eu sou judeu, né? Eu não sigo religião nenhuma, nunca consegui seguir religião. E ele vai entrar naquele chuveiro falso, né? E ele não fala para ninguém que ele já sabe que aquilo lá é uma câmara de gás. Mas mesmo assim ele limpa os pés antes de ir. Então eu sou mais ou menos assim. Olha, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Mas essa Estes são os Essa teus, briga Luiz. do Oriente São os Médio teus. já tem mais de 9 mil anos. É velha como a pintura. Porque na realidade eram tribos que viviam lá e que eram antagonistas e continuam até hoje. Mas aí isso não se antepõe àquilo que você tinha dito, que o primitivo não é tão agressivo? Mas eles não eram primitivos, porque Já não. justamente lá é que já estavam começando A civilização. a civilização, as cidades e tudo As isso. religiões, pronto. É, as Voltamos às religiões, religiões. O maior desastre foi Moisés. Todos eles. Muito obrigado.